Está no ar, Quarentena Talk Show! Bem-vindos a mais um Quarentena Talk Show! E o programa de hoje é para você que está estudando para o Enem. Hoje nós vamos receber aqui 3 convidados que são especialistas em sociologia. E olha só que incrível, eles foram batizados com o nome de 3 grandes autores da história do pensamento sociológico e mais, ainda escolheram dedicar as suas vidas a estudar esses autores. Gente, auditório, parece mentira, não? Parece conversa de professor de cursinho que tá querendo ser engraçado, né? Mas não é. Nós vamos receber aqui hoje, então, eles, os nossos convidados, para revisar o pensamento sociológico. Vamos começar com um autor que foi batizado com o nome de outro pensador do século XIX. Vem pra cá, Émile Durkheim! Émile Durkheim, então é esse seu nome? Pois é, Gabriel, pra você ver, os meus pais amavam Durkheim, sociologia francesa, e me homenagearam, né, com o nome desse grande mestre do pensamento moderno. Mas me conta, e essa roupa que você tá usando, o que é isso? Eu me sinto particularmente mais durkheimiano, né, usando as vestes do século XIX, acho que é uma homenagem à história, ao pensamento de Durkheim. É cada louco com a sua loucura, não? Mas vamos lá, Durkheim, você tá ganhando o mundo, né, muita notoriedade com os estudos aí sobre o seu xará, não é verdade? Então diz pra gente, quais são as principais ideias desse sociólogo francês? Eu posso olhar para o público, eu olho para a câmera, eu olho para onde? Pode olhar para onde você quiser. Então tá bom, eu vou falar com o pessoal que está em casa e com vocês também, né? Auditório. Porque Émile Durkheim, também o meu nome, mas não sou eu, Émile Durkheim se tornou um grande estudioso do que nós chamamos de sociologia funcionalista. O que é isso? É a ideia de estudar as instituições sociais, a função dessas instituições como forma de entender as pessoas dentro do contexto social. É mais ou menos assim, eu estudo um grupo, eu estudo uma instituição e a partir daí eu entendo as pessoas que fazem parte desse grupo, eu entendo as pessoas que fazem parte dessa instituição. Então Durkheim focava mesmo nos grupos sociais, nas instituições. Sim, exatamente, perfeitamente. Imagine uma situação hipotética que um colégio chamado Darwin resolva, por exemplo, se referir aos seus alunos com uma camisa. Olha só, eu até tenho aqui, por coincidência, né? Era uma situação hipotética. Bacana, e aí, esse colégio dá para os seus alunos uma blusa como essa, que está escrito Geração Darwin. Ou seja, as pessoas vão se enxergar como um grupo da instituição. Para Durkheim, o que interessa mesmo é a força coletiva sendo levada sobre o grupo, sendo levada sobre o sujeito. Mas aí essas forças, Durkheim chamou isso de consciência social. É isso? Explica para a galera que está em casa. Nossa, muito legal a sua pergunta, porque a consciência social é justamente a força, o pensamento que existe dentro de um grupo, né? Dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, para Durkheim, a consciência coletiva é o pensamento do grupo, é o pensamento daquele conjunto de sujeitos. E a consciência individual é só uma reprodução do pensamento do grupo, sabe? Então nós não temos nada de muito novo ou muito próprio nosso. Nós estamos sempre reproduzindo uma coletividade maior do que nós. Quando eu quero sair dessa coletividade, eu até posso. Mas isso não acontece de modo impune. Para Durkheim, meu xará, para Durkheim, nós sempre temos algum tipo de consequência. Por exemplo, a sanção legal é quando eu faço alguma coisa proibido por lei. Aí eu sou punido por essa lei para que eu esteja dentro da coesão social, sabe? E a sanção espontânea é quando eu faço algo que a lei até permite.
só que o grupo não acha adequado. E aí aquele grupo me impede de alguma forma ou me coage de alguma forma. Lembrando que eu posso ter a sanção legal e espontânea numa mesma situação, sabe? No mesmo contexto eu posso ser punido pela lei, mas eu também posso ser punido pelo grupo. Tudo isso pode acontecer. Legal, muito bom. Agora, o povo de casa quer saber, Durkheim, me explica esse negócio que eu já ouvi falar muito, mas não lembro muito bem o que é. Fala pra gente sobre fato social. Então, Gabriel, veja, fato social é qualquer tipo de situação que aconteça em sociedade e que tenha três características conjuntas ao mesmo tempo. A primeira característica se chama coercitividade. Significa que aquele fato independe da sua vontade, ele acontece por uma força maior do que você. Legal? A segunda característica é a exterioridade, que significa basicamente que o fato é uma criação coletiva, é uma criação do grupo social. E a terceira é a generalidade, que significa que aquele fato pode afetar a qualquer pessoa dentro de uma sociedade. Mas só frisando, não se esqueçam disso, o fato social pode ser normal ou pode ser patológico. O que define isso? O fato é normal quando ele está naturalizado dentro de uma sociedade e ele é patológico quando ele não está naturalizado e, portanto, ele rompe a ordem coletiva, ele rompe a norma e a vida que já está posta como comum naquela sociedade. Bacana, bacana demais. Agora, dentro da análise que Durkheim fez sobre o capitalismo, era um olhar bem crítico, não era não? Sim, perfeitamente. Olha, Durkheim fez uma análise muito robusta do capitalismo, só que ele não fez uma proposta de desconstrução ou de crítica destrutiva. Ele apenas mapeou o capitalismo como fruto da Revolução Industrial daquela época. Então a gente diz, por exemplo, que Durkheim focou na chamada solidariedade, ou seja, quais são os impactos sociais que se viveu após o capitalismo. E aí ele diz, por exemplo, Gabriel, que dentro do momento de Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos a chamada solidariedade mecânica, que era uma sociedade com baixa divisão do trabalho, grande apego às instituições, fortes vínculos sociais, sabe? Uma relação muito próxima, porque com essa baixa divisão do trabalho, as pessoas conviviam muito, se relacionavam o tempo inteiro em sociedade. Agora, depois do capitalismo, com o aumento da divisão do trabalho, a gente passou a ter a solidariedade orgânica, que foi basicamente o contrário da mecânica. Então, alta divisão do trabalho, frágeis vínculos sociais, um baixo apego às instituições, ao lugar, uma sociedade cada vez mais individualista, e isso vai ter consequências diversas. Uma dessas consequências, Durkheim, seria o caso, por exemplo, do suicídio? Nossa, aí você tocou num ponto central, porque a obra O Suicídio de Durkheim é o ponto mais alto da sua carreira, a sua obra considerada prima. Tá? E Durkheim considerava o suicídio um fato social. Ou seja, para ele, o suicídio era coercitivo, exterior e generalizado. E para Durkheim existiam 4 tipos de suicídio. Um suicídio que ele chamou de egoísta, que é quando o sujeito perde vínculos sociais e passa a se sentir sozinho. Ou tudo perdeu a importância por conta daquele vínculo perdido. Também temos um suicídio chamado de suicídio altruísta, que é quando o sujeito basicamente doa a sua vida por uma causa que ele considera maior do que ele ou mais importante do que ele. Temos o terceiro tipo, que é o suicídio anômico, e aí é importante, sabe, Gabriel, lembrar de um termo de Durkheim muito famoso, que é o termo anomia. Anomia significa desordem. A é o prefixo de negação do nomos, da ordem, da regra, da lei. Então o suicídio anômico é quando uma situação de caos abala uma sociedade e a partir daí as pessoas começam a se matar justamente porque elas consideram impossível, inviável viver naquela sociedade, naquela desordem. Isso é muito comum, por exemplo, num atentado terrorista, uma grande tragédia, né? Uma situação que rompa o modo como as pessoas se relacionam. Cuidado, o terrorista que se mata doando a sua vida por uma causa, esse é altruísta. Mas as pessoas que se matam por causa de um atentado que rompeu a nossa ordem, ou uma guerra civil, ou um conflito maior, esse já é anômico. E tem um quarto tipo menos falado, que é o suicídio fatalista. Vocês sabiam?
O fatalista é quando o sujeito tem alguma quebra de ordem, algo acontece na sua vida individual, particular, e ele passa a considerar que não há mais razões para viver nessa nova ordem, ele já não quer mais encarar esse novo contexto, né? E prefere a própria morte. É o fatalista, uma fatalidade dentro da vida do sujeito, o colocando numa nova ordem social que ele prefere não viver. Cuidado, porque o fatalista tem uma nova ordem na vida do sujeito e não na vida da sociedade. Caramba, hein, Durkheim? Muito importante tudo isso que você está colocando pra gente. E o pessoal que está em casa vai lembrando essas matérias, né? E fixando tudo isso para a prova. Enfim, para mim é uma felicidade enorme estar aqui batendo esse papo com vocês, com esse público maravilhoso. Muito obrigado. Durkheim, que prazer conversar com você. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu também adorei, foi maravilhoso. Mas olha, depois do intervalo tem muita coisa boa ainda. Não sai daí que a gente já volta! E se várias gerações morressem por conta de um vírus? E daí? Pais, avós, médicos, professores, advogados, todos eles iriam para o mesmo lugar. Não seria o melhor para o nosso país? É por isso que eu quero fazer o Enem este ano, para entrar numa universidade. Afinal, todo mundo tem uma internet como a minha e faz cursinho online. Você que lute! Estamos de volta e o nosso próximo convidado tem nome de sociólogo alemão. Tem alemão chegando aí. Muito barulho. Vamos receber Max Weber. Uou! Max Weber, conta pra mim que chapéu é esse, rapaz? Sociologicamente é um chapéu do personagem Luigi, né, do Super Mario. A galera conhece, né? A galera conhece. E o que isso tem a ver com o seu xará? Bom, sociologicamente, nada. Nossa, bacana, né? Bem completo mesmo. E essa blusa aí, o que tá escrito nela? Isso aqui é um samba, ó. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Que é uma mensagem, né, sociologicamente, para os recalcados. Recalcado, esse cara é muito engraçado. Mas vamos lá, Max Weber. Lendo um pouco dos seus estudos, assim, né, do seu xará, eu já percebi que existem diferenças ali centrais entre o seu pensamento e o pensamento de Durkheim. Você poderia apontar aí pra gente alguns pontos dessa diferença? Olha, Gabriel, muito legal isso, que eu estava assistindo a entrevista de Durkheim, brilhante, né? Um autor, pô, sensacional, um cara bacana demais, só que nós temos algumas diferenças. Em especial porque Durkheim focava numa sociologia chamada de funcionalista e eu já foco numa sociologia chamada de compreensiva. Meu xará, Weber, defende que primeiro a gente tem que entender as pessoas, o comportamento das pessoas, o que tem por trás desse comportamento, para poder aí sim entender o grupo. Então, enquanto Durkheim vai, né, da instituição para a pessoa, eu vou da pessoa para a instituição. Gente, ele fala eu como se ele fosse encarnação de Max Weber, né? Calma, rapaz. Uma versão século XXI. Agora, Weber, Durkheim falou aqui, encantou o público, né? Com a ideia do fato social. Mas eu já sei que você não acredita nessa ideia, você tem um outro conceito. Fala um pouquinho dele aí pra gente. Olha, eu queria até falar pro pessoal que tá em casa, viu, Gabriel? Com licença. Pode ficar à vontade. Que a sociologia de Max Weber, meu xará, rompeu de vez com o positivismo, porque ele passou a dar uma olhada mais central para a subjetividade. E aí surgiu o conceito de ação social, que é justamente compreender as forças que estão por trás do comportamento humano para poder compreender a sociedade. Então, primeiro aquilo que você faz, depois a sociedade como um todo. Mas quais são então esses tipos aí de ação social? Olha, existem 4 tipos, tá? O primeiro é a chamada ação social tradicional, que é quando você faz alguma coisa movido por uma tradição, por um costume, por uma influência ali da ordem, né, da sua criação. Também temos a ação social afetiva. Quem nunca, né? Quem nunca fez uma bobagem aí, movido pela emoção? É a ação social afetiva. Quando o impulso de sentimento te leva a agir, te leva a fazer alguma coisa. Terceira, ação social racional com relação a valores, que é quando você segue as regras estabelecidas, instituídas dentro de uma sociedade. É quando você cumpre normas e aquilo que está posto. Quarta, ação social racional com relação a fins.
Esse Quarentena Talk Show é um programa de revisão, né? Um programa de revisão. Você que está me assistindo em casa está revisando porque você tem uma finalidade, um objetivo, que é a sua meta lá do Enem. Então, na prática, você está cumprindo um objetivo maior e a sua ação é interpretada por esse objetivo. Muito interessante, Weber. Temos aqui, né, auditório, uma polêmica, né? Dois autores aí pensando coisas tão diferentes, mas o pessoal que está em casa já sabe, Weber, que todo cientista tem um método, né? Um caminho para a pesquisa. E o Brasil quer saber qual é o método de Max Weber. Aí você está me dando a oportunidade de brilhar, né? Diferenciar o meu método positivista, porque nós temos completas, totais, absurdas diferenças. Olha só, o positivismo defendia aquela proximidade com a ciência da natureza, né? Com a estatística, com a matemática. O método compreensivo de Max Weber era chamado de tipo ideal. O que significa isso? Pensa comigo, Gabriel. Se eu quero descobrir os problemas de uma estrutura social, o melhor modo é idealizar essa estrutura, pensar em como ela seria para ser perfeita. Sabe? Na hora que eu idealizo, eu comparo o ideal com o real e vejo a diferença das coisas. Olha, se eu quiser, por exemplo, interpretar os problemas do seu programa, que é um programa maravilhoso, um talk show rico, né, de detalhes, de conteúdo, uma maravilha. Que é um espetáculo. Mas se eu quiser achar os problemas desse seu programa, você acha que ele não é perfeito. Não. Ele não é perfeito. Então eu começo a pensar, como seria um talk show perfeito para comparar com o seu e aí entender as diferenças, os problemas que existem nessa história. Rapaz, eu tô te sentindo muito intenso, hein? Quer tomar uma aguinha? Tem aí, pega aí na sua. Eu vivo o momento, eu curto o momento, energia sempre a mil. Agora, Weber, pra gente já caminhar pra reta final, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de dominação, que foi uma parte que eu li aí na sua obra e fiquei muito curioso. Esse é um ponto polêmico, porque as pessoas às vezes confundem muito o conceito de dominação de Weber com a dominação de Marx, que inclusive, né, tá por aí, eu vi ali nos bastidores. Veja, dominação é todo tipo de força que te submete, é todo tipo de força que tira a sua autonomia. Então o que Weber entende é que tem três tipos de dominação centrais. A dominação tradicional, que é a força do grupo, da tradição, da coletividade. A nossa família exerce dominação tradicional, aí as igrejas, sabe, os costumes, os hábitos, tudo isso, o corpo social exerce dominação tradicional. A outra é a dominação racional legal. Existe uma série de regras, uma série de leis, né, que o Estado cria e quando nós não cumprimos somos punidos. A punição que o Estado nos oferece tem como objetivo moldar a nossa ação para aquilo que ele deseja. Então é uma dominação racional, porém legal, feita pela lei. Então, por exemplo, nesse momento da nossa pandemia, eu sou obrigado a ir de máscara no supermercado. Isso Weber consideraria uma dominação racional legal. Mas Weber considera que a dominação é um problema? Não necessariamente. Não necessariamente é um problema. Ele está fazendo uma constatação. Ele está constatando, olha, nós temos forças que agem sobre nós e que influenciam o nosso comportamento, determinam o nosso modo de ser. O Estado faz isso por meio da lei, a família faz isso por meio da tradição. Não necessariamente isso é ruim, mas pode ser. Então a gente tem que estar atento para poder compreender cada tipo de dominação e sermos autônomos diante dela, ou enfim, né, conseguimos minimizar o poder que elas possuem sobre nós. Agora, você falou que tinham 3 dominações, tá faltando um, hein? O auditório quer saber, o Brasil quer saber qual é o terceiro tipo de dominação? É a dominação carismática, né? Porque o carisma, a simpatia que as pessoas possuem, isso também é uma forma de dominação. Isso pode fazer com que a pessoa tenha um apelo, uma força sobre nós muito grande. Significa o quê? A posição carismática, ela acaba influenciando, levando as pessoas, e isso é também uma influência sobre o nosso agir. Weber, só um minutinho. O diretor está chamando aqui para falar que temos uma pergunta ao vivo, o público em casa. Nossa, 2 pessoas mandaram uma pergunta muito legal. Elô Manato de Vitória e Claudete de Vila Velha. Legal, Espírito Santo. Elas querem saber a relação entre as igrejas protestantes e o capitalismo. Diretor, polêmico, hein? Polêmico, pode falar? Ao vivo é assim, ao vivo é assim. Podemos, Weber? Qual a relação, então,
das igrejas protestantes e o capitalismo. O auditório está em polvoroso agora. Olha, Gabriel, ponto polêmico, mas Weber nunca fugiu da polêmica, né? Então vamos lá. Para Max Weber, as religiões protestantes lá do século XVI foram as primeiras a valorizarem o trabalho como um dom de Deus e como uma substituição da própria oração. Deus tem planos para todos nós, um deles pode ser a salvação, e nos sinais que nós vamos recebendo da nossa própria salvação, na ética protestante lá do calvinismo, depois também o luteranismo vai por essa linha de valorização, Deus vai nos dando sinais por meio de recompensas. E essa recompensa pode ser, por exemplo, material. Então, a ética protestante valorizava o trabalho como um sinal da própria salvação, um dom de Deus, algo que alegra a Deus. Se Deus me deu uma capacidade, exercê-la é algo que torna Deus feliz, que agrada a Deus. Esses países, naturalmente, cresceram no capitalismo. Por quê? Se o povo tem uma valorização do trabalho como algo sagrado, é muito natural, é muito comum, é óbvio de se esperar que esse país cresça mais economicamente. Nações católicas demoraram a fazer isso, porque viam o trabalho como uma coisa suja, atrasada, enfim, um castigo de Deus. Demorou-se muito, só ali no século XIX e XX, para países católicos começarem a valorizar o trabalho. Então, naturalmente, as nações protestantes saíram na frente ali 300 anos antes das outras, então elas lideraram o capitalismo. Max Weber, olha que prazer, vamos aplaudir esse gênio, esse craque da sociologia. Muito obrigado pela sua participação, viu? Pô, uma satisfação enorme um programa desse, cheio de gente bonita, cheio de autor legal, e a galera aí de casa que, pô, espero que esteja gostando aí, tudo feito com muito carinho aqui, beleza? Você que tá curtindo o Quarentena Talk Show, não sai daí, porque no próximo bloco tem Karl Marx aqui nesse sofá, aqui nessa bancada. As mortes não vão parar. É preciso ir à luta, se reinventar. Dias piores virão. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. As provas serão no final do ano. Até lá, se vira! O seu futuro já está fudido. Nosso terceiro convidado do dia está em defesa da classe trabalhadora. Muito barulho para receber Karl Marx! Capitalismo selvagem. Homem que mata. Uou! Karl Marx! Prazer enorme, viu, você aqui no nosso programa. Muito obrigado, Gabriel. Eu fico muito feliz de estarmos aqui na internet, né? Rompendo os monopólios da mídia burguesa. É um prazer enorme. Estamos sempre inovando, Marx, sempre de olho no futuro, levando o melhor pro nosso público aí em casa, viu? Agora fala pra mim, Marx, o lema do seu xará era trabalhadores de todo mundo univos. É isso mesmo? Exatamente, trabalhadores de todo mundo univos. Porque o foco da sociologia de Karl Marx sempre foi a luta de classe. É preciso lembrar, Gabriel, que a sociedade sempre foi, ao longo da história, dividida entre dominantes e dominados. Quem são os dominantes? Os donos do meio de produção. E quem são os dominados? Aqueles que, destituídos do meio de produção, vendem sua força de trabalho, e é por essa razão que a exploração se perpetua ao longo da história. Perfeitamente, Marx. Agora, quando você fala dessa exploração ao longo da história, é desde quando isso? Começou em alguma época específica? Olha só, eu quero lembrar um conceito chamado materialismo histórico, tá? E como os capitalistas dizem, time is money, tempo é dinheiro. Não. O tempo é um artefato para o conhecimento. E nós vamos usá-lo aqui, por isso já estou tomando as vezes e começando a minha revisão sem muito blá blá blá. Vamos lembrar aqui que a história da humanidade foi marcada pela luta de classes. Lá nas sociedades antigas, desde o escravismo clássico, nós já tínhamos ali o senhor e o escravo. Depois no feudalismo, o nobre e o servo. Depois no mercantilismo, o poder da nobreza versus um poder burguês ainda de trabalhadores. Depois no capitalismo industrial, a burguesia industrial contra o proletariado. Então, Gabriel, o que nós temos que perceber é que o materialismo histórico é o estudo da história a partir da luta de classes. É o estudo da história a partir da exploração. E essa história, ela é dialética.
ela é contraditória, justamente porque alguns grupos prevaleceram sobre outros. Legal, legal, mas a gente também pode falar que a história foi marcada por modos de produção? Sim, sim, o que é modo de produção? É a soma de dois conceitos, um chamado forças produtivas e outro chamado relações de produção. Forças produtivas é tudo aquilo que constrói riqueza dentro de uma sociedade. E relações de produção é o modo como a relação de trabalho se organiza. Então, ao longo da história, nós percebemos sempre modos de produção. Se eu quiser estudar o modo de produção feudal, eu vou estudar as forças produtivas mais as relações de produção. Vou juntar as duas coisas e terei o modo de produção feudal. E assim eu faço com o mercantilismo, com o capitalismo, com qualquer modo de produção. Legal, legal. Agora, Marx, dentro do processo econômico é muito comum a gente usar o termo lucro, né, para se referir ao processo de enriquecimento dos capitalistas. O que Marx pensa sobre isso? É assim que acontece o enriquecimento? Ah, isso é uma confusão tremenda, porque olha só, o que é lucro? O auditório, todo mundo aqui sabe, né? Lucro é quando eu vendo algo por um preço maior do que eu gastei. Lucro é receita menos custo. Mas para Karl Marx, não é aí que incide, não é aí que existe o enriquecimento do grupo dominante. Por quê? O grupo dominante, ele desenvolve enriquecimento na exploração da mais-valia. O que é a mais-valia para Marx? É a diferença entre a riqueza produzida pelo trabalhador e aquela que ele recebe na forma de salário. Quando o trabalhador recebe por horas, ele vai produzindo, e é claro que a sua produção começa a se tornar muito distante do seu salário. É claro que ele começa a gerar uma riqueza muito maior do que aquela que ele recebe. Então, quanto maior a distância entre riqueza recebida e riqueza produzida, maior a mais-valia. Mas para Marx existiam dois tipos de mais-valia, né? Sim, a mais-valia absoluta, que é essa diferença que eu te falei, o que eu produzi e o que eu recebi, e a mais-valia relativa, que é quando o grupo dominante emprega algum tipo de tecnologia dentro do processo industrial, gerando uma produção ainda maior, porém sem aumentar o salário do trabalhador. Repare, se um trabalhador produz lá 10 peças de uma determinada mercadoria por dia e com mais tecnologia ele passa a produzir 20, o seu salário não dobra. O seu salário permanece o mesmo, porque ele é feito de horas de trabalho. E por essa razão, a mais-valia relativa aumenta e alimenta a mais-valia absoluta. Uau! Tudo isso é muito impactante, né, gente? Muito impactante. Agora, Marx, fala para nós. Os grupos dominantes, eles mantêm esse poder somente pelo sistema econômico ou existe alguma outra forma de auxiliar nesse processo de exploração? Excelente colocação. Porque se a dominação fosse só econômica, bastaria a gente criar alguma forma para combater essa dominação ou mudar o sistema econômico e estaríamos resolvidos. Mas a dominação, Gabriel, acontece também pelo pensamento. E é aí que Marx cria um conceito chamado de ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias, né? E esse conjunto de ideias é produzido pelo grupo dominante. Se o grupo dominante conseguir fazer com que os dominados concordem com o seu modo de vida, com o seu pensamento, com a sua realidade, a dominação estará plenamente executada. Gabriel, se eu te convencer a ir para o seu trabalho todos os dias e você acreditar que isso é o melhor para você, se você acreditar que você quer isso, se você acreditar que você gosta disso, você está ideologicamente dominado. Por quê? Você vai estar produzindo riqueza para o grande capitalista e ainda estará cooptado a esse sistema. A ideologia, então, é a melhor forma de dominação, porque ela é pelo pensamento. Ela não precisa da força física. A ideologia controla a tua mente sem você perceber e você passa a seguir o sistema. Marx, como disse uma vez uma telespectadora aqui no programa, é só tapa na cara, né? A sociologia de Marx com certeza é um incômodo para muitos, porque traz verdades sobre o sistema capitalista. Agora, nós temos que lembrar também, Gabriel, que a alienação é um processo que precisa ser vencido. E cuidado para você não se enganar com a ideia de alienação, pensando naquela imagem que tem na internet de uma marionetezinha guiando as pessoas. A alienação para Marx é muito além disso. Para Marx,
A alienação é todo o processo em que eu faço parte de uma determinada situação, faço parte de uma determinada realidade, mas não me considero, não me sinto inserido. Aí é alienação. Então existem 3 tipos também de alienação, é isso? Sim, veja, a alienação do trabalho é aquela que acontece quando o trabalhador não se reconhece no produto final do seu esforço. O trabalhador alienado, ele não conhece, ele não tem noção das outras etapas produtivas. Nós também temos a alienação social, quando o cidadão, o sujeito, não se reconhece como parte do problema ou da solução política da sua sociedade. Repare, quando nós terceirizamos a culpa, jogamos tudo no colo do Estado, jogamos tudo na culpa do governo, você está sendo um alienado social. Porque você também tem participação, você também tem responsabilidade na sociedade que você participa. E o terceiro tipo é a alienação intelectual, quando nós começamos a comparar os trabalhos e a considerar que o trabalho físico é inferior ao trabalho intelectual. Por que isso é uma alienação? Porque um trabalho depende do outro. Então, quando eu posso considerar que um está acima do outro, eu estou perdendo a minha capacidade de perceber a interdependência que há entre eles. Perfeitamente. Agora, Marx, falando de interdependência, que a gente estava tocando aqui agora, na sua teoria existem 2 conceitos que não se largam. Um chamado infraestrutura e outro chamado superestrutura. Conta um pouco para esse público, conta um pouco para o Brasil sobre essas ideias. Olha só, não existe nada isolado em sociedade, né? Quando você fala de um sistema econômico, é claro que ele não está feito apenas de indústrias, apenas de empresas. Ele também é feito de Estado, de sistema jurídico, de ideias, de cultura, de religião, de legislação. Então, na prática, infraestrutura é todo o sistema de produção de riqueza. Tudo aquilo que atua no sistema econômico nós podemos chamar de infraestrutura, gerando riqueza numa sociedade. E superestrutura são as forças simbólicas de uma sociedade que atuam para manter, para sustentar essa infraestrutura econômica. Então, por exemplo, o Estado é uma superestrutura. Os membros políticos do governo atuam na superestrutura. E eles estão, segundo Marx, sempre atuando para manter o funcionamento econômico. Ou seja, a superestrutura e a infraestrutura se retroalimentam em um processo eterno de interdependência. Marx, então, para a gente mudar isso tudo, o que tem que acontecer? Só a revolução mudará essa história. Por isso que a gente começa falando que os trabalhadores têm que se unir. E essa revolução tem 2 etapas. Primeira etapa é a etapa do socialismo. Nós não vamos dormir capitalistas e acordar comunistas, né? Isso não acontece. Então, atenção, porque não se derruba um sistema econômico instituído pelo Estado e com o Estado sem a posse de armas. A teoria marxista é muito clara em dizer que a revolução tem que começar com o povo armado, porque só se vence o Estado armado com a população armada. E a partir daí nós vamos desfazer o modo de produção capitalista por meio do confisco da propriedade privada, por meio da abolição dos direitos de herança, por exemplo, porque a herança perpetua a exploração de classes na história. É por isso que nós vamos estatizar bancos, nacionalizar empresas e promover a ditadura do proletariado. Porque a democracia, Gabriel, é uma criação burguesa. A democracia moderna ela surgiu lá no século XVIII. Nas revoluções burguesas, para levar os grupos econômicos ao poder. Então, desse modo, nós só vamos conseguir quebrar esse sistema econômico por meio também da quebra do sistema político. A ditadura do proletariado, porém, ela é temporária. Quando as desigualdades de classe forem resolvidas, forem amenizadas, forem sanadas, essa ditadura já não tem mais por que existir. E a partir daí, esses governantes do proletariado vão desfazer o seu próprio governo dentro de uma lógica de uma sociedade anárquica. Mas atenção, porque não é uma anarquia louca, descontrolada. Por meio da consciência de classe, da consciência social, essas pessoas podem conviver muito bem, sem governo, sem Estado, sem classe social, sem propriedade privada, numa sociedade que se autogestione em prol de todos, acabando com a desigualdade e promovendo bem-estar para todos.
Olha, Marx, intenso, hein, pessoal aí de casa, auditório, né? Ideias fortes aqui para nós e com certeza o pessoal tá aí se enriquecendo muito com essa revisão, hein? A intensidade tem que ser proporcional à gravidade do problema de classes. Então, eu espero que tenha dado para dar uma lembradinha nesses conceitos fundamentais. Para mim é um prazer enorme participar desse processo de conscientização. Marx, muito obrigado pela presença aqui no nosso Quarentena Talk Show. Trabalhadores de todo mundo, univos! E daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do nosso Quarentena Talk Show! Tô bem, tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. Nosso último convidado não é ninguém importante, não tem fama nem renome internacional, não produziu nenhum livro importante, não é estudado na escola, não tem renome acadêmico e também não é citado por nenhuma autoridade no mundo científico. Vamos chamar ele, Gabriel Tebaldi! Gabriel Tebaldi. Bom, Gabriel, já que você não tem nenhum livro seu publicado, né, não tem uma ideia própria, não é famoso, não tem nada aí seu, né, autoral, como é que você pode ajudar o pessoal que está em casa para essa revisão de quarentena? Bom, primeiro agradecer essa recepção calorosa, né? Sempre muito bom. Agora, eu separei alguns autores que são muito importantes para o Enem, que, portanto, o pessoal lá em casa tem que saber para qualquer prova em todos os anos. Então vamos lá, pode começar aí, Gabriel. O que você acha de fundamental para a galera que está em casa? Bom, o primeiro tema que aparece sempre no Enem são as questões étnico-raciais, seja em sociologia, seja em história, geografia ou até mesmo na prova de linguagens. E nós temos um autor na sociologia do Brasil chamado Gilberto Freire, que lá em 1933 publicou uma obra-prima chamada Casa Grande e Senzala. Nesse livro, Gilberto Freire valorizou a miscigenação no Brasil, que era algo muito criticado na época na sociologia. A miscigenação era vista como uma perda de qualidade. E Gilberto Freire apontou que, na verdade, não era bem assim. A miscigenação no Brasil, para ele, era uma riqueza que tinha que ser valorizada. Só que esse autor acabou tendo um deslize teórico na hora que ele valorizou a miscigenação e acabou entendendo que no Brasil não tinha racismo. E isso não é verdade. Para Gilberto Freire, o Brasil era um exemplo de democracia racial, um lugar onde brancos e negros conviviam, né, pacífica e harmonicamente, numa sociedade integrada, e isso não é verdade. Muito legal, muito interessante, mas você falou que tinha mais um, né? Não era isso? Tem mais um autor nessa história étnico-racial? Sim, Florestan Fernandes, dos anos 50, lá sociólogo, professor da USP, já fez uma crítica bem mais contundente aí à questão racial no Brasil e aboliu, abandonou, combateu esse pensamento de democracia racial. Florestan Fernandes, inclusive, dizia que a segregação racial no Brasil ela é muito presente no ambiente urbano por conta da segregação do espaço. Então a segregação racial e a segregação do espaço se encontram. Populações de favelas, regiões periféricas, muito ocupadas por uma população predominantemente negra. E ele vai apontar para nós também que a educação era um caminho para combater essa exclusão. A educação como um viés aí, uma espécie de libertação social, econômica e também política por meio do envolvimento político e partidário, inclusive dos professores. Florestan Fernandes era chamado de sociólogo militante justamente por defender esse envolvimento mais claro na sala de aula. Bacana, show de bola. Agora, Gabriel, esse tema racismo no Brasil, ele só foi estudado por sociólogos e pensadores daqui mesmo ou o pessoal de fora também andou estudando o nosso país? Sim, perfeitamente. Nós temos um americano que foi radicado no Brasil, Thomas Skidmore, que lá nos anos 70 analisou a exclusão racial no Brasil a partir das profissões e entendeu que os brancos ocupavam as profissões de maior valorização social e os negros acabavam ocupando as profissões de menor valorização social. E para ele, Gabriel, o legal é que você tinha que trazer políticas afirmativas para tentar diminuir essa desigualdade, porque senão essa exclusão histórica acabaria garantindo a exclusão futura, né? Aquilo que aconteceu nos trouxe até aqui. E se nós nada fizermos para mudar o hoje, nós vamos ter mais desigualdade e mais exclusão também no futuro.
Quem diria, Gabriel? Tá até se saindo bem aqui no nosso programa, né não, galera? Eu tento, né? Eu tento. Perfeitamente, Gabriel, perfeitamente. O que mais você acha importante o nosso telespectador estar atento para esse ano? Outro tema muito forte são as questões de gênero, né? Que é uma tônica muito comum nas provas do Enem. E aí a gente tem que lembrar que o tema feminismo, esse termo, não é algo unificado ao longo da história. Nós temos, por exemplo, a primeira onda feminista ali na transição do século XIX para o XX, que era o movimento de mulheres operárias por melhores condições de trabalho, principalmente na França, Estados Unidos e Inglaterra. Veio daí, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, homenagem a mulheres industriais que lutavam por melhores condições de trabalho, que foram mortas por essas mobilizações, né, envolvidas nisso. E também nós temos nessa primeira onda o movimento sufragista, de mulheres que queriam o direito ao voto, a participação nas eleições. Já na transição da primeira para a segunda onda, nós temos a ideia, por exemplo, de Simone de Beauvoir, que traz a noção de que mulher é um conjunto simbólico de papéis sociais que deveriam ser, então, entendidos como algo separado da biologia. Para Simone de Beauvoir, sexo feminino e mulher são coisas diferentes. Sexo feminino é a carga biológica que a natureza traz, mas mulher é um conjunto de papéis sociais. Então, se mulher é a força social, a mulher deveria ter o direito de exercer o papel social que ela quisesse. A segunda onda feminista entra nessa leva de separar sexo e gênero, já com uma valorização muito maior da questão da sexualidade e da homossexualidade. Vão ser criados aí uma série de mobilizações políticas entre os anos 60 e 80. O lema é "o pessoal é político", politizando a questão da sexualidade, a questão da diversidade, defendendo os direitos LGBT. Surgem aí alguns termos para poder tipificar alguns preconceitos como misoginia, homofobia, transfobia, sexismo. Tudo isso é muito importante e revela que a segunda onda feminista estava dentro de um contexto de contracultura, dentro de um contexto de questionamento dos paradigmas sociais. E nos anos 90 para os 2000 vem a terceira onda, que já é uma onda mais abstrata na relação da sexualidade com o gênero. A teoria queer, Judith Butler e Teresa de Lauretis, já trouxe para nós a ideia de um gênero e uma sexualidade sempre em transformação. O queer é aquele que não se identifica naquela lógica binária, né? De masculino e feminino, de homem e mulher. O queer seria o indefinido. Agora, para elas, a sexualidade e o gênero também são construções constantes ao longo da vida e, portanto, sempre em transformação. Olha, maravilha, Gabriel. O nosso tempo tá acabando, então eu queria que você desse aquela dica, um autor que o aluno não pode deixar de saber de jeito nenhum para fazer a prova do Enem. Eu vou ser cara de pau e vou falar dois, hein? Primeiro, Pierre Bourdieu. As análises de Pierre Bourdieu sobre os vários tipos de capital. O capital cultural, que é a riqueza que nós adquirimos por meio de alguma cultura valorizada socialmente. O capital simbólico, que é a riqueza que nós adquirimos por meio dos símbolos sociais que nós representamos. E o capital relacional ou social, que vem da riqueza das nossas relações e dos nossos convívios privilegiados. Esses três tipos de riqueza para Bourdieu marcam uma nova sociedade que tem a sua desigualdade feita com base em outras esferas além da questão econômica. E também lembrar que para Bourdieu existem violências para além da física. Esse é um tema muito importante para o Enem, a violência simbólica. Como que eu posso trazer várias formas de agressão, de submissão, de dominação, sem necessariamente usar a força física, só com a força simbólica. Já que você falou que ia botar dois aí, né? Fala aí quem é o último. Produção, segura um pouquinho que vai dar tempo. O último autor. Obrigado pela oportunidade. Zygmunt Bauman. Neste mundo em que nada é feito para durar, a nossa geração vive tempos líquidos, pessoal. Tempos líquidos. Você está aí na sua casa percebendo claramente como que a nossa realidade se desfaz no tempo. Como que as nossas certezas deixaram de existir. Como que tudo parece efêmero, passageiro, incerto e o futuro já é uma grande incógnita. Então a modernidade líquida, ela é justamente o desfazer das certezas. E isso tem que saber.
O sujeito se torna líquido, valores perdidos, efêmeros, inconstantes, instáveis. O mundo se torna líquido, o amanhã não é mais uma certeza, mas sim uma dúvida. O amor se torna líquido, perdemos a dimensão de eternidade, vivemos da nossa própria satisfação. E olha, a consequência natural disso é uma reação de grupos mais conservadores, tentando trazer de volta aquele mundo sólido que eles conheciam. Aquela série de ideias já arraigadas num passado, né, que já se foi. E o indivíduo, neste mundo líquido, ele passa a ter 3 preocupações. Primeiro, a sua preservação física, porque ele está muito apegado à sua sobrevivência, e a 2 questões financeiras, o sucesso profissional e o reconhecimento social que vem pela profissão e pelo econômico. Nós queremos ser alguém na vida, queremos ser reconhecidos profissionalmente, queremos esse êxito e temos muito medo da nossa própria integridade física. Olha, Gabriel, muito obrigado pela sua participação no nosso Quarentena Talk Show, né? Olha, a galera gostou, que legal. Deixa um recadinho final aí pro pessoal que está em casa. Bom, muito obrigado, agradeço o convite. Queria mandar uma mensagem pro pessoal que está em casa. Pessoal, esse foi um momento, uma tentativa de deixar a sua revisão um pouquinho mais leve, de por alguns minutos fazer você desligar dessa bagunça toda que está o nosso mundo. E se por alguns instantes você conseguiu mergulhar nessa ficção real aqui, esquecendo um pouquinho de tudo aquilo que está pesando nas tuas costas, e só você sabe o peso dessa dificuldade, só você sabe o que está passando, se você conseguiu desligar de tudo isso e apenas brincar comigo aqui, lembrando da matéria, já vai ter valido muito a pena. O meu objetivo era passar um pouco do que você está estudando, mas principalmente fazer com que você tivesse um momento para poder dar uma esfriada na cabeça, colocar as coisas em ordem e brincar comigo um pouco. Eu me divirto muito com o meu trabalho na sala, a gente sabe muito bem disso. Isso faz uma falta danada. Então, esse vídeo, esse talk show, toda essa nossa revisão é, enfim, uma demonstração de carinho aí para você e que você fique firme. A gente vai passar por isso, não desanima e abre um sorriso aí, porque para mim foi muito gostoso fazer isso daqui. Eu espero que você esteja um pouco mais alegre aí na sua casa, beleza? Um beijo na alma. E você que me acompanha de casa, olha, aquele abraço, porque o Quarentena Talk Show, você sabe, sem você ele não existe. Então continue firme, continue estudando e a gente daqui volta em breve para mais um momento de revisão, estudo e felicidade. Um beijo na alma, tchau e tchau!